Hello, hello! Bem-vindo ao Credipapo, o talk show do mercado imobiliário. E hoje eu tenho a honra de receber aqui neste sofá dois convidados. Dois gringos geniais que encontraram no Brasil uma terra fértil para plantar a semente do empreendedorismo. E o meu desafio junto com você aí do outro lado da tela é conhecer um pouquinho mais sobre esses caras. Eu já vou até tomar cuidado para não enrolar a minha língua, porque eu vou chamar agora Florian Hagenbuch e Matt Penx, os fundadores da Loft. Maravilha, muito obrigada por aceitarem o convite, por estarem aqui no Credipapo. E antes de mais nada, quero agradecer vocês também por apostarem no Brasil, né? Por trazerem tantas oportunidades, né? Tanto pessoais quanto profissionais, realização de sonhos. E eu quero começar esse papo agradecendo vocês por apostarem no Brasil. A gente que agradece, Aline, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigado por nos receber aqui. Uma honra estar podendo fazer esse bate-papo com você. E, na verdade, a gente que tem a agradecer, né? Por ser tão bem recebido, não só por você, mas por todo mundo aqui no Brasil, nas coisas que a gente faz, nas empresas que a gente constrói. Então, na verdade, todo gratidão, todo agradecimento é nosso. Maravilha. E como vocês falam bastante sobre empreender, né? Sobre o mercado, nessa entrevista o meu desafio é conhecer um pouquinho mais de cada um. E é por isso que eu quero pedir, Florian, quem que é o Matt, esse cara que está aí do teu lado? Bom, o Matt é meu amigo há vários anos, né? Sócio também já há mais de uma década. O Matt, eu acho que é a pessoa mais resiliente que eu conheço no mundo, né? Tem uma história incrível de superação, uma história de realmente superar o inacreditável, fazer grandes coisas, né? Uma história que começou com ele nascendo num país comunista, na Hungria, se mudando para a Alemanha com 4 anos, crescendo lá, entrando na talvez faculdade mais difícil de se entrar no mundo, né? Que é Harvard. E aí, assim, construindo junto comigo as empresas que a gente constrói há mais de 10 anos. Momentos muitos de altos, né? Mas também muitos momentos de baixa. E sempre com uma determinação, uma superação incrível. Sempre com foco no longo prazo. Sempre com uma ambição muito grande. Acho que, resumindo, o Matt para mim seria isso aí. Né? E óbvio que eu vou inverter a pergunta. Matt, quem que é esse cara aqui que está do seu lado, chamado Florian? Bom, acho que o Florian falou algumas palavras que conectam a gente, ou seja, são características muito presentes nos dois. Uma ambição muito grande, um foco no longo prazo e além de tudo, querer ter impacto positivo, ou seja, uma coisa que vai muito além só da construção, só do empreendedorismo, só do reconhecimento financeiro. Um cara que, desde o começo, compartilhou uma visão de querer mudar, talvez até o país, querer se mudar para o Brasil, querer vir para cá. E, obviamente, a gente fez isso sempre com a nossa parceria, que começou com a amizade, depois virou uma sociedade, continua na amizade, apesar de todos os altos e baixos que a gente vem passando. Então, acho que, realmente, o Florian é um cara que, mais do que qualquer outra coisa, eu compartilho muitos valores com ele. E também, como ele contou da minha história, ele também teve várias histórias de superação, de ter nascido na Alemanha, ter crescido coincidentemente. Ele nasceu numa região que eu morei bastante tempo também. A gente nunca se conheceu na Alemanha, mas a gente tem uma vivência parecida. Ele se mudou para o Brasil, morou aqui um certo tempo e também conseguiu, através de uma bolsa, conseguiu estudar fora, teve a oportunidade de estudar, no caso dele, em Wharton,
durante a mesma época que eu também estava fazendo a faculdade, ou seja, a gente passou por etapas de vida, passou por episódios de superação ao mesmo tempo, e acho que isso conecta a gente bastante. E backgrounds familiares também relativamente parecidos, que, de novo, volta para a questão dos valores compartilhados. E até falando do Florian, eu vi uma entrevista sua em um outro canal do YouTube, em que você fala bastante sobre o seu legado, e a forma como você colocou o Brasil nessa sua resposta, de fato, me deixou muito encantada. E eu queria saber de ti, de onde vem esse seu amor pelo Brasil? É uma ótima pergunta, né? Eu não nasci aqui, como o Mati falou, eu cresci aqui, eu vim com 4 anos para cá. Mas inicialmente era um negócio que a minha família ia ficar 1 ano no Brasil e depois meu pai ele trabalhava numa multinacional, a ideia era que ele fosse sido mandado para um outro lugar. Mas eu cresci aqui e, bom, construo parte da minha história aqui e hoje me considero às vezes mais assim patriota às vezes do que muito brasileiro que nasceu aqui. Quando você olha a história do Brasil, por exemplo, dos anos 60, a indústria brasileira foi muito construída por estrangeiros, por alemães. Então sempre existiu essa conexão dos estrangeiros com o Brasil sendo um país querido. E eu acredito que é muito pela cultura que tem aqui. É uma cultura muito aberta, muito receptiva, uma cultura que recebe muito bem o que vem de fora. Às vezes até num nível de achar o que vem de fora é melhor do que tem aqui, que é um dos meus desafios pessoais, inclusive, de tentar quebrar um pouco desse misticismo. Mas eu acredito que vem daí. E eu acho realmente fantástico o Mati e a gente poder escrever uma história como a nossa, num país como o Brasil. São poucos os países como o Brasil que permitem com que o estrangeiro tenha uma história dessas. E eu acho que isso é muito especial da cultura aqui, das pessoas, das oportunidades. Acho que se você puder acrescentar, talvez, acho que muito do potencial do país já existe, já está aqui, mas às vezes você precisa de um olhar de fora para realmente enxergar as oportunidades. Então, eu vejo a nossa posição, a nossa função muito como agentes de mudança, mas deslanchando esse potencial que o próprio país, que o próprio brasileiro, que o povo como um todo, principalmente o povo que tem uma disposição empreendedora, tem aqui. Falar que dá para ser feito, questionar por que não dá para ser feito. Ontem a gente teve algumas conversas com um grupo de empresários sobre isso e acho que realmente assim, 10 anos atrás, quando a gente chegou aqui, tinha um olhar muito mais para dentro aqui no Brasil. Talvez até uma palavra, uma frase que a gente ouviu algumas vezes, é um certo complexo vira-lata que existia. E isso está mudando, e isso a gente acha muito bacana, potencializar essa evolução do Brasil, do brasileiro, do empreendedor aqui no Brasil, cada vez mais tendo mais coragem, enxergando o potencial que a gente tem aqui, que sempre existia, mas talvez faltou alguns ingredientes, e acho que um dos ingredientes que a gente conseguiu trazer de fora é essa ambição, esse olhar de, sim, dá para conquistar, dá para levar empresas do Brasil para fora, dá para carregar a nossa bandeira países no mundo afora. E até nesse sentido, antes de a gente entrar um pouco mais sobre mercado imobiliário, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o Canary, né, que é um fundo de investimento que impulsiona empresas que estão começando. Então, se vocês puderem comentar sobre isso, porque eu acho que é bem o que a gente está falando aqui, né? Olha, acho que conecta bastante com a nossa história aqui, nossa trajetória. A gente chegou como empreendedores aqui faz mais de uma década e a gente se enxerga como empreendedores, operadores de negócios em primeiro lugar. Então, assim, quando a gente fechou nosso primeiro ciclo, que foi a Print, uma empresa que é a maior gráfica online aqui no Brasil, uma empresa de e-commerce, a gente percebeu que existiam vários empreendedores na nossa rede que queriam aprender com a gente, que a gente queria compartilhar conhecimento. A gente começou a fazer isso de forma ainda desestruturada, desorganizada, aos poucos, de forma pontual, e a gente enxergou um potencial de amplificar isso.
E daí nasceu o Canary. Foi legal conectar também com a questão do olhar de fora, né, que você mencionou. Com o nosso olhar de fora, depois que a gente tinha fundado a Print e já tinha algum capital ali para trabalhar, o que a gente via no mercado, que era praticado na forma de investimento anjo, estava mais para investimento diabo do que para investimento anjo, né? A gente via o empreendedor ali que mais ou menos tinha dado certo, aí ele pegava o seu capital e tentava comprar 30% de uma empresa que estava começando. Um negócio super, super punitivo, super mal feito. E aí a gente olhava para o Vale do Silício, como o Mati falou, e via que era diferente lá. Que as pessoas investiam hoje para eventualmente receber, assim, décadas depois. Então, essa habilidade de pegar esse olhar de fora e pensar no longo prazo, né? Vou fazer algo hoje, vou fazer um investimento pequeno, não vou ter um pedaço grande da companhia hoje, vou ter um pedaço pequeno, mas lá na frente isso vai ser muito, muito valioso. Isso foi um conceito que foi quase que um superpoder ali. E aí o que o Mati falou, a gente organizou isso na forma de um fundo, porque a gente entendia que sozinhos, né, quantos investimentos a gente consegue fazer por ano? Muito poucos. Mas se juntando a outras pessoas, colocando estrutura nisso, colocando uma visão clara e o recurso para fazer isso acontecer, a gente consegue ajudar muito, muito mais empresas a prosperarem. Bacana demais. E para a gente entrar um pouquinho agora, então, sobre o mercado imobiliário, acredito que o melhor começo é justamente falar dessa união entre CredPago e Loft. E aí a pergunta que eu quero fazer é, como começou esse processo, como foi esse processo, né, dessa união dessas marcas, e o que imobiliárias e corretores podem esperar agora do grupo Loft, né, que entra CredPago, entre outras aquisições que também aconteceram nos últimos tempos. É uma história bacana, pessoalmente, assim, eu gosto de contar, porque conecta muito com o que a gente falou sobre empreendedorismo e fomentar empreendedorismo aqui no país. A organização que inicialmente trouxe a gente para perto da CredPago, que fez a gente conhecer o Jardel, fez a gente conhecer o Sandro e inicialmente depois o resto do time, foi uma organização que chama Endeavor, que apoia, é uma ONG aqui no Brasil, que inclusive ajudou a gente bastante no começo da nossa primeira jornada, no nosso primeiro ciclo, e depois passou a apoiar a CredPago. E a gente estava organizando uma mentoria na Loft, uma mentoria coletiva com empreendedores e empreendedores do mercado financeiro e do mercado imobiliário, e o Jardel participou, junto com o Sandro, dessa rede. E foi num evento da Endeavor, alguns anos atrás, que a gente se conheceu, que a gente conectou, né? Acho que volta muito aos valores compartilhados e querer ter um impacto positivo no mercado imobiliário especificamente. E daí o papo foi fluindo. A gente foi conhecendo o Jardel, a gente foi conhecendo o resto do time e a gente, de uma forma muito orgânica, em algum momento falou assim, a gente não sabe ainda exatamente como, mas, cara, vai ser legal juntar forças. Vai ser bacana ver como que a gente consegue destravar sinergias. A gente compartilha uma visão de impactar o mercado imobiliário através das imobiliárias e corretores que já existem por aí. Então, como que a gente traz tecnologia, dados e esse nosso olhar de fora para agregar no mercado, ou seja, em vez de tentar mudar necessariamente como o mercado funciona, vamos amplificar, vamos impactar positivamente aquilo que já existe. Então, o CredPago, obviamente, tem esse foco, esse olhar desde o começo. E eu acho que conecta muito com a nossa história de fomentar o empreendedorismo, fomentar a prosperidade das pessoas. Né? A CredPago é uma empresa que foi construída em cima de relações de confiança, né? Relações ganha-ganha-ganha, que é o tipo de relação que a gente constrói há mais de 10 anos aqui no Brasil. Né? E a gente enxerga muito essa oportunidade de aprender com a CredPago, como ela faz isso com tanto sucesso, com tanto êxito, trazer também o que tem de melhor do nosso conhecimento, e para continuar fomentando essa nossa visão de construção, co-construção, prosperidade, oportunidade, crescimento para o mercado imobiliário. Né? Então a gente está muito animado com as oportunidades, a gente passou
2 dias aqui em Joinville, em Curitiba. Uma imersão em Uma imersão no universo do Crédito Pago, exato. Foi muito bom, muito energizante e, nossa, centenas de milhares de ideias de o que a gente pode trazer, agregar e fazer com que esse mercado se desenvolva e cresça cada vez mais. Bom demais. E, nesse sentido, eu tive em alguns programas atrás um corretor de imóveis aqui chamado Bruno Kameski. Bruno, abraço para você. E ele me contou que a primeira venda dele, ele demorou 9 meses para fazer essa venda. Quase um ano aí em cima de uma venda. E a Loft, ela tem uma média de 2 a 3 meses desse processo. Um período muito menor. E aí eu queria que vocês explicassem para quem está vendo o Crédito Papo, por que é tão rápido? Como que funciona esse processo na Loft? Desde que o imóvel entra, a figura do corretor, até que ele de fato seja vendido. Eu acho que para a gente fazer isso acontecer, são 2 pilares, na minha visão. Você tem o pilar da tecnologia e você tem o pilar da humanização, do atendimento. E são 2 pilares que a gente acredita muito, como Loft, e Crédito Pago também acredita muito como Crédito Pago, e nessa união a gente vai fortalecer esses 2 pilares. O lado da tecnologia é o que visa trazer mais eficiência, trazer mais automação para o processo, né? Então, seja o processo de captação, de validação, ou de análise jurídica, precificação, são várias ferramentas que a gente desenvolve na Loft para tornar o processo cada vez mais ágil. Mas isso não funciona sem um pilar muito forte de humanização, de atendimento humanizado. A gente acredita muito no papel do corretor na transação imobiliária, principalmente quando se fala de transação de compra e venda. É uma decisão muito importante na vida de um comprador, de uma compradora, de uma família. Então, a figura da pessoa que auxilia a pessoa compradora, vendedora no processo é muito importante para tornar esse processo confiável, seguro, rápido. A gente acredita muito que isso funciona muito de mãos dadas com a parte de tecnologia. Acho que talvez para tangibilizar um pouquinho, uma das coisas no pilar de tecnologia que a gente, desde o começo, preza bastante, volta ao tema de precificação, volta ao tema de dados. E acho que, como o Flávio falou, isso não é nenhum segredo, mas a diferença entre o preço pedido e o preço realmente transacionado aqui no Brasil, praticamente em todas as praças, é bastante expressivo. Às vezes chega a ser 30% ou mais. E a gente, desde o começo, buscou muito colocar holoforte, colocar luz em cima dessa divergência de expectativa versus realidade, para aproximar as partes compradoras, vendedoras, de uma forma humanizada, ou seja, colocando tecnologias e soluções de precificação na palma da mão do corretor e às vezes na palma da mão da imobiliária também, que nem toda imobiliária tem porte, tem poder de precificação no nível da cidade. Ou seja, quando a gente faz uma transação na Loft, muitas vezes com 2 imobiliárias envolvidas e sempre, pelo menos, com corretores envolvidos também, ou seja, a gente nunca fez nenhuma transação na história da Loft sem ter corretores imobiliárias envolvidas, essas imobiliárias nem sempre são grandes. E a gente colocando a tecnologia e dados na palma da mão do ser humano, do corretor, a gente agiliza esse processo de descoberta de preço. Muitas vezes, aquele apartamento que você achava que não ia caber no seu bolso, acaba cabendo no seu bolso. E acaba encurtando o processo para o vendedor e acaba encurtando o processo para o comprador também. E acho que isso é muito bacana porque ilustra como que esse processo, do jeito que ele hoje existe, pode ser melhorado, acelerado por tecnologia e não deixa de ser um ganho, ganho, ganho. Acho que é o casamento perfeito, né? O lado humano e a tecnologia para potencializar tudo isso. E falando de casamento, que é relacionamento, eu lembro da amizade de vocês, que já vem aí há um longo tempo, né? Começou nos tempos de faculdade, como vocês comentaram. E persiste até hoje, né? Perdura até hoje, aí já passando por vários negócios. E aí me veio aqui uma ocasião, se é esse tipo de relacionamento, de amizade, de negócios, que vocês querem ter com o mercado imobiliário. E aí, nesse sentido, né? Bons amigos compartilham coisas. Então, se de repente vocês têm algum spoiler, né? Para dar aqui para quem está vendo o Crédito Papo. Legal. Não,
realmente fantástico ter tido a oportunidade de passar esses últimos 2, 3 dias nessa imersão da Credit Pago. É impressionante como as relações são fortes, não só na Credit Pago como empresa dentro de si, mas como ela se relaciona com seus parceiros, com o canal, com seus clientes. E para a gente foi muito bom participar disso. A gente falou um pouco da nossa história, né, do Canary, e a gente colocou um pouco em números essas coisas, mas no final são relacionamentos também, né? Por cada uma daquelas 51 empresas do primeiro fundo, eu consigo te falar qual é a empresa, quem é o empreendedor ou a empreendedora, o que está fazendo agora, como é que está indo a empresa. São relações de longo prazo, relações duradouras. E a gente vê que a Credit Pago faz isso muito bem. Eu acredito que o Mate e eu, a gente faz isso muito bem, já há muitos anos. E a nossa intenção aqui é, na verdade, continuar fomentando essas relações. Eu acho que o mercado pode esperar que a gente vai fomentar isso mais. A gente está aqui para escutar o mercado, escutar as dores, ver o que a gente pode agregar, né, de solução. Acho que a gente tem várias ferramentas, várias possibilidades que a gente traz para a mesa, e a gente está muito, muito animado para construir essas relações e trabalhar nesse formato ganha-ganha-ganha que o Mate falou, de crescer o bolo para todo mundo. Então, acho que o principal spoiler é que a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar fomentando essas relações de mercado. É isso aí. Acho que em termos práticos, se a gente quiser exemplificar e falhar, talvez aqui para você em primeira mão, Aline, alguns desses testes já estão rodando, então alguns parceiros nossos já sabem disso, mas uma das dores relevantes no processo de compra e venda é justamente o financiamento do imóvel. E a gente na Loft, tanto em São Paulo como no Rio, Belo Horizonte e desde recentemente também em Porto Alegre, vem trazendo soluções melhores de financiamento para a mesa. Então, uma das coisas que certamente os nossos queridos parceiros aqui podem esperar dessa união, desse casamento Loft Credit Pago, é soluções cada vez melhores, mais interessantes de financiamento imobiliário também. Bacana demais. E agora, na verdade, eu queria falar com você que está aí do outro ladinho da tela, vendo o Credit Papo. O que você acha de uma apresentação que vale milhões de dólares? Pois Bilhões. 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 Pega papel e caneta. Pegou? Então, agora é hora. Porque eu não poderia sair desta entrevista, Mate, sem te perguntar como é que eu faço uma apresentação de 8 slides que vale bilhões? Me conta aí, como que é isso? Como que é essa história? Bom, acho que Desculpa, vou anotar também. Como tudo na vida, não tem uma bala de prata. Eu acho que é uma construção, essa piadinha que o Florian fez aqui, até ilustra bem, porque uma apresentação de bilhões, ela procede, ela é seguida, ela é uma construção que começa com uma apresentação de milhares, que depois é seguido por uma apresentação de milhões. Ou seja, a gente, às vezes, quando a gente aparece e fala da Loft, as pessoas acham que a Loft ela foi criada em muito pouco tempo. E, de fato, a Loft em si existe faz poucos anos. Mas a nossa história como empreendedores, a nossa construção de tudo que foi criado, ela é uma construção de décadas. Ela é uma construção que começou basicamente lá atrás na faculdade, quando a gente começou a pensar sobre ideias de como empreender, e começou, de fato, assim, com raízes assim, bem mais humildes, ideias mais humildes, captações menores, investimentos também do nosso lado, no nosso bolso, proporcionais ao nosso poder financeiro da época, mas foi se potencializando. Agora, para não te deixar sem a receita aqui do bolo, né? Em termos de slides, é bem simples na nossa visão. O problema, então você contar a história do problema que você está querendo resolver, né? Que pode se traduzir numa oportunidade. Aí você explica como que você vai resolver aquele problema, ou seja, a solução. Logo depois você vai falar, se você acertar na solução, quão grande isso pode ficar, né? Quantas pessoas que isso pode impactar, quanto de receita que pode gerar. E no fim, eu acho que talvez a parte mais importante, né, dessa apresentação é o time que vai fazer isso acontecer.
porque as empresas elas são feitas de pessoas e a Loft não somos nós, né? A gente está aqui representando toda a equipe, todo o time, toda a liderança. Cada pessoa da Loft faz parte dessa construção, dessa jornada. Assim como a CredPago é uma construção de também centenas de pessoas. Então é muito importante você entender quem que são as pessoas, por que elas estão querendo resolver aquele problema, qual que é o nível de ambição dessas pessoas. E tudo que você precisa é 4 slides e você vale milhões. Maravilha. Você que é empreendedor, anotou essas dicas? Valiosíssimas, valiosíssimas. Espero que você tenha anotado. Florian e Mati, nosso papo já vai chegando ao fim e eu quero de coração agradecer vocês por compartilharem tanta coisa legal com a gente. E eu tô até com vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Porque se eu fosse tão cara de pau igual a Tata Werneck pra apresentar, eu diria que eu fiquei com vontade de lamber os seus queridos cérebros, porque foi muito conhecimento compartilhado. Mas eu acho que dizer que eu sou uma grande fã de vocês já é o suficiente. Então, muito obrigada mesmo. E quem quiser continuar esse papo com vocês, onde que procura, em qual rede social, em qual canal? Legal. Obrigado por receber a gente, Aline. Foi muito bom. Foi muito gostoso estar aqui com você, compartilhando conhecimento, trocando ideias. A forma de me seguir mais fácil é pelo LinkedIn. Sou bem ativo lá, gosto de publicar bastante coisa sobre inovação, sobre empreendedorismo. Também compartilho bastante dos bastidores da Loft, mercado imobiliário. Então, a forma mais fácil de me acompanhar é por lá mesmo. Maravilha. E tanto na Loft como na CredPago também, né? Cada vez mais conteúdo que está vindo pelo YouTube, que está vindo pelas nossas páginas de LinkedIn. O Canary também tem o site e o LinkedIn do Canary. E acho que, por último, o Endeavor também, como um recurso para quem está pensando em empreender. Tem conteúdos muito, muito ricos. E realmente, assim, antes de você puder até pensar em escala montanha, o conhecimento é a base de tudo. Então, aprender e acessar é incrível. Assim, quando a gente estava crescendo na nossa adolescência, ainda não tinha essa abundância de informação. Hoje em dia, realmente, assim, se aproveitem dessa abundância de informação que existe pelo mundo todo e acessam esses conteúdos localizados também, que da última década para cá realmente ficou bem mais rico. Seguem a gente e realmente façam disso um discurso mão dupla. A gente quer comunicar, principalmente com os nossos parceiros corretores, parceiros imobiliários. A gente quer realmente desse mercado imobiliário fazer um mercado cada vez melhor. Então, contam com a gente, mandam feedback, mandam recados. Estamos aqui para ouvir vocês e estamos aqui para co-construir com vocês esse mercado. Maravilhoso, maravilhoso. E você que está aí do outro lado da tela, também virou fã desses caras aqui? Porque eu fiquei fãzaça. Espero que você tenha gostado dessa entrevista. E para continuar acompanhando conteúdos como esse, se inscreva aqui no canal da CredPago, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe esse conteúdo aqui também, tá bom? Fique com o meu grande beijo e até o próximo papo.